E aí, como é que vocês estão? Eu sou o Cacantieri, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, hoje vamos falar sobre um novo lançamento, ou anúncio, ainda não lançaram ainda oficialmente, mas ainda vão lançar, da Nintendo, o Nintendo Switch 2. Um console que foi rumorado há muito tempo e finalmente está sendo anunciado pela Nintendo e logo menos será lançado. Mas ainda fica a dúvida, será que vai ter alguma alteração significativa que vai valer a pena você trocar o que você já tem ou ir direto nele em vez de comprar o anterior, se você quer um Nintendo? Ou melhor, será que ele vai ser bom o suficiente para concorrer diretamente com os roguelike da vida? Com Steam Deck? Bom, vamos tentar entender tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar, já gostaria de pedir o seu apoio, deixando o like aí no vídeo para ajudar esse vídeo a ser melhor classificado dentro da plataforma e chegar para as mais pessoas. E considere se inscrever também para você não perder nada que pode acontecer nesse mundo tecnológico. Bora então ver esse Nintendo Switch 2. Bom, como eu não tive a oportunidade de poder ir lá e testar o Nintendo Switch fisicamente, eu não tive contato direto com ele, eu vou falar um pouco mais sobre o que foi anunciado por eles. E uma das diferenças que mais dá para se notar é o fato da tela estar maior, saindo de 6.2 polegadas de uma resolução HD para 7.9 polegadas para uma resolução Full HD. E nessa versão vai ter uma taxa de atualização até 120 Hz. Então, pelo que tudo indica, pelos que eles falaram lá, pode ser uma taxa de atualização variável de até 120 Hz, que também é compatível com HDR10, mas infelizmente para alguns, ou felizmente até para eles, porque eu acredito que seja assim, é uma versão LCD. Muito provavelmente eles vão acabar lançando a versão OLED, que nem eles fizeram com a primeira versão do Switch, que eles lançaram a primeira versão normal com LCD e tudo mais, e depois eles vieram lançar a versão OLED. Então acredito eu que possa ser mais ou menos desse tipo. E em relação à sua espessura, se ele ficou mais grosso, mais fino, ele continua a mesma coisa, com 13.9 milímetros. E foram melhorados também os seus alto-falantes também. Segundo eles, tem um áudio melhor e mais nítido, mais natural. E agora ele possui um microfone nele, no seu corpo, que possui um cancelamento de ruído. E também foi adicionado um suporte mais resistente para você poder usar ele em modo semi-portátil, né? Que você deixa ele com uma basezinha normal, mais resistente. Diferente da primeira versão, que era literalmente só um pedacinho de negócio lá, que era fácil de quebrar e nada confiável. E eles colocaram agora não uma, mas duas portas USB-C, tanto para carregamento quanto para acessórios. Mas por que eles fariam isso? Bom, pelo que eles mostraram, no modo semi-portátil, a porta inicial dele, que você carrega, ficaria embaixo e não seria muito acessível, né? Então meio que a porta de cima ajuda, que é uma embaixo e uma em cima, a você poder carregar tanto no modo normal, que você tá jogando na mão, quanto no modo semi-portátil ali, que você deixa ali e fica jogando de longe. Tanto para acessórios também, né? Que parece que eles vão lançar algumas coisinhas aí que vão utilizar essa porta USB-C a mais. E agora indo para os Joy-Con 2, os Joy-Cons 2, eu acho que é assim que se fala. E eles ficaram maiores. E agora eles não são mais de encaixar, né? Que antes no Nintendo Switch 1 você tinha que pegar e encaixar. Agora não, é só um imã que você encaixa, é magnético, é mais fácil. Mas será que é resistente o suficiente? Bom, pelo que tudo indica, é bem forte o imã deles, ao ponto de que precisa-se de um botão para poder destacar os Joy-Cons do corpo do Nintendo Switch. E nos controles, os botões SL e o SR ficaram maiores, deixando um pouco mais ergonômicos, porque até então na versão anterior, os botões esses SL e SR eram menores, pequenos, e agora eles estão maiores para dar uma ergonomia melhor na hora que você estiver jogando com eles. E eles são de metal, o que ajuda na parte magnética de conectar o controle no corpo do Switch. Fora também que o seu analógico ficou um pouco maior, e em questão dos gatilhos eles não mencionaram, então tecnicamente falando pode ser que seja a mesma coisa da versão anterior. E agora, pasmem-se, calma, relaxa. Agora você vai poder usar o seu Joy-Con, não um, mas os dois Joy-Cons, como um simples mouse. Sim, você vai usar o seu Joy-Con como um mouse. Os dois, inclusive. Tanto que eles mostraram lá na apresentação um jogo, que eu não me lembro agora o nome, que é que você realmente usa os Joy-Cons. E não só os jogos normais, mas como jogos que já foram lançados, que parece que vão ter essa funcionalidade agora nova. E agora eles têm um novo botão que eles adicionaram, o botão C.
Mas o que seria esse botão? Praticamente é um atalho, poderia se dizer assim, para você entrar no novo modo Game Chat que eles adicionaram, que particularmente eu achei bem parecido com o Discord, que praticamente você vai poder fazer a mesma coisa que tudo. Entrar com os seus amigos, ver ali se eles estão streamando. Sim, você consegue streamar o que você tá jogando para os seus amigos, assim como funciona no Discord. E também você vai poder mutar, se você quiser, igual no Discord, você vai poder fazer várias coisas que você faz no Discord. Inclusive, você não vai só necessariamente transmitir o jogo, você pode transmitir o jogo enquanto você mostra o seu rosto, como se fosse uma call normal, você mostra a sua cara lá junto. Não só isso, você pode também só mostrar a sua cara, isso que é o da hora, igual no Discord. Pra você mostrar a sua cara e isso, você não vai adicionar uma câmera aleatória externa. Não, eles têm que fazer uma coisinha pra eles ganharem um dinheiro a mais. Eles lançaram uma câmera própria pro Nintendo Switch 2, que é USB-C. Por isso as duas portas USB e o microfone, para você conseguir conversar com seus amigos, ele vê você ou você vê eles também, vice-versa. Aí você pode, no modo Game Chat também, deixar só o jogo rolando, ou também, se você não quiser jogar, você pode ver a tela de quem tá jogando. Isso é bem da hora. Isso meio que ajuda também, né, o pessoal que fica usando Discord externo. Só que em vez deles adicionarem o Discord, eles inventaram o próprio Discord dele. E eles mostraram também que essa função com a câmera pode ser usada de diferentes formas em alguns jogos, né? Como eles mostraram no Mario Party, a câmera não vai ficar especificamente ali, como um Discord da vida. Ela vai ter algumas funções, meio que a webcamzinha vai ficar dentro do jogo de uma forma bem diferenciada, assim como vocês estão vendo aí. Só que temos um pequeno porém. Para você poder usar esse Game Chat, você vai ter que ter uma assinatura. Porém, eles querem que muita gente teste essa função. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, eles vão deixar gratuito, for free, para todo mundo usar. Agora, o tempo que eles falaram que vão ficar disponível, não sei, não falaram. Eles não comentaram essa parte no evento. Então, se você comprar, e você tiver algum isso comprar, você pode testar por um período limitado. Famosa amostra grátis, né? Que eles vão mostrar como funciona e se a pessoa curtir, ela paga a assinatura. E não podemos deixar de lado também a sua dock, que você usa para você espelhar, transmitir o sinal em uma televisão, como se realmente fosse um console físico, né? O bom do Switch é isso, você consegue ter um console portátil quando você quer e também você jogar na televisão quando você quiser também. E agora sua dock vem com um sistema de resfriamento que ajuda a resfriar o Nintendo Switch 2 enquanto estiver conectado com ela, e também passa sinal em até 4K na televisão junto com HDR, isso no modo TV. E o seu armazenamento também está um pouco mais rápido, né, e maior. Eles saem de 32 GB para 256 GB. E aí também seus cartuchos estão diferentes, né? Agora ele tá vermelho e mais rápido. E como ele tem a opção de retrocompatibilidade, os cartuchos têm as mesmas dimensões. A única diferença entre eles é a cor e a taxa de velocidade. O novo é vermelho e mais rápido, e o antigo é cinza meio azulado, só que um pouco mais lento. Como ele tem retrocompatibilidade, você vai poder usar os cartuchos do antigo Switch nessa nova. Pelo menos é o que dá pra entender. Agora, jogos digitais realmente tiver lá, você vai conseguir jogar nesse tranquilamente, sem problema nenhum. Mas será que vai fazer alguma diferença nos jogos a questão de um cartucho ser mais rápido que o outro? Eu não sei, só testando realmente pra falar, para que eles não citaram especificamente isso, então a minha dedução é que seja mais ou menos, talvez parecido com SSD e HD assim no computador. Eu não sei dizer se vai ser a diferença gritante entre um HD e um SSD, ou se vai ser um SSD SATA com um SSD NVMe. Não sei exatamente qual a diferença que vai ser. Só realmente quando lançar que a gente vai poder testar e ver qual vai ser a diferença. Como agora ele está mais rápido, com a memória interna bem mais rápida, os cartões micro SD que você usava no anterior para poder expandir a memória não vai ser os mesmos. Mencionaram que não vai ser compatível pelo fato de que agora o Nintendo Switch 2 vai ser compatível somente com o microSD Express, que é mais rápido que o outro microSD que eles usavam na versão anterior. Então vai ter essa diferença aí. E agora também será possível você jogar jogos localmente. Como assim? Vamos imaginar um cenário onde tem 4 pessoas, 4 jogadores. E apenas uma dessas pessoas tem um jogo específico que todo mundo queria jogar junto. Só que como realmente só tem uma pessoa, como é que eles iriam jogar juntos? Com esse modo, o Game Share, essa pessoa que tem um jogo vai conseguir compartilhar a possibilidade de todos jogarem esses jogos. E pelo que eles mostraram, não vai ter especificamente só pro Switch 2. Você vai poder jogar jogos do Nintendo Switch normal, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch 2 e por aí vai. Só que são alguns jogos específicos, não são todos
todos os jogos. Alguns jogos vão ter essa função, outros não. Ele também vai ter suporte com alguns jogos online com o Game Share. Porém, os jogos online, de uma forma diferente dos jogos locais, todos vão ser só pro Nintendo Switch 2. E pra Nintendo conseguir mostrar um pouco mais sobre o hardware do seu console, os componentes que estão dentro do seu console, eles por algum motivo quiseram lançar um jogo que vai ser junto com o lançamento do Nintendo Switch 2. Eles fizeram um jogo onde você anda pelo Switch 2. É literalmente um avatar que vai andando pelo console e você vai meio que entendendo como componentes muito pequenos que talvez a pessoa não conseguiria mostrar pra explicar. Ali tem uma explicação, ali fica um pouco maior, que é mais fácil a pessoa visualizar. Isso vai funcionar desde, tipo, a pessoa pode ir lá no Joy-Con dentro do jogo, ver como funciona a parte de imãs e tudo mais, até ver, mano, sei lá, a tela, vai ver como funciona a tela, o que tem debaixo da tela, talvez, o resfriamento que o Nintendo Switch 2 obrigatoriamente deve ter. Só que uma coisa que eu achei meio pai é que vai ser pago. Eu acho que seria mais da hora se fosse que nem o Astrobot. Não precisava lançar o jogo, que nem o Astrobot. O Astrobot lançou no PS5, só que ele veio com uma demo. Ele veio com uma demo do jogo pra você usar e ver como funciona o controle do PS5, a funcionalidade do PS5, tá ligado? Então eu acredito que seria interessante, nem que seja lançar uma demo desse jogo, pra pessoas aí falarem assim, ah, isso aqui é da hora, eu queria ver mais. Aí a pessoa vai lá e compra o jogo. Mas como uma versão demo, às vezes a pessoa não vai ter nenhum primeiro gostinho pra falar assim, isso aqui vale a pena. Entendeu? É uma opinião minha, não sei. Você compraria esse jogo pra ver simplesmente, você, vou conhecer o Nintendo Switch 2? Você compraria? Comenta aí embaixo que eu gostaria muito de saber. Ah, mas qual é o lançamento do Switch 2? Calma, rapaz. Calma, a gente já vai chegar lá. E eles também vão lançar a segunda versão do controle Pro. Só que pra fazer uma diferença entre esses controles, eles adicionaram o botão C, que antes não tinha esse botão pra usar o Game Share, pra o Game Chat. Nossa, é tanto game não sei o que, game aqui. Tô ficando louco já. Se a pessoa quiser também, né? Porque como tem que ter assinatura, às vezes a pessoa não vai utilizar. E além desse botão C, ele também vão ter uma entrada IP2 e botões atrás do controle. Mais ou menos igual esse aqui, ó. Tem esses botões aqui no controle, que serve igualzinho esse aqui. Em vez de você poder remapear eles para alguma outra opção dentro do jogo, não, você só vai rastrear por botões que já tem nele. Tipo, eu quero que esse botão aqui seja o B da vida, tá ligado? Então praticamente vai ser muito parecido com o meu controle. E no geral, praticamente vamos ter 3 tipos de jogos. O primeiro tipo serão jogos normais, vão ser lançados para o Nintendo Switch 2. Vai ter outro tipo que vão ser a retrocompatibilidade, que você vai poder jogar os jogos do Nintendo Switch 1 no Switch 2. E também vai ter a versão Edition do Nintendo Switch 2, que seria praticamente jogos relançados. Os jogos remakeados. Ter gráficos melhorados e, segundo eles, jogabilidades diferentes. Que deu pra ver que realmente vai usando os joysticks, os Joy-Cons como mouse. Então, é o que eles disseram, né? Que vão ter funcionalidades diferentes e gráficos diferentes. E se você já tiver a versão de um jogo que foi relançado com versão remake, você não vai precisar comprar um novo jogo. Você pode comprar um pack de upgrade do jogo que você tem que relançou para transformar o jogo que você já tem num remake. Então, se você tiver ali um Mario Party Jamboree da versão primária, que lançou ali no Nintendo Switch normal, você comprando um pack de upgrade para esse jogo, você vai poder meio que remakear um jogo que você já tem. Se por um acaso você já tem um Nintendo Switch 1 e compre um Nintendo Switch 2, você vai poder passar todos os seus dados e jogos pro Nintendo Switch 2. Então meio que você vai lá, Nintendo Switch 2, loga na sua conta e vai na opção de transferência de dados, que você vai passar tanto os seus dados quanto os jogos que você tem em forma digital pro Nintendo Switch 2. E bom, lembrando da parte da assinatura, a assinatura que você já usa no Nintendo Switch 1 vai continuar normal, vai continuar padrão. Só que vai ser adicionado uma outra assinatura na qual vão ter benefícios a mais, né? Que vão ser praticamente que além dos jogos que você já joga, que você tem no seu catálogo, a Nintendo vai adicionar como se fosse um Game Pass pro Nintendo Switch 2, que praticamente você vai jogar diversos jogos que são inclusos nessa assinatura exclusiva, que são jogos do GameCube. Então você vai poder jogar desde Zelda, não sei das quantas, que tinha no GameCube. Que aí você vai poder jogar sempre quando você quiser. E é bem parecido com o Game Pass. Acho que eu tô comparando demais, né? Eu tenho que parar de comparar um pouco. Só que a diferença é que no Game Pass você tem jogos de outros tipos e aqui você só vai ter jogo do GameCube. Que eu acharia que seria da hora, seriam jogos além do GameCube, né? Você poder ter jogos GameCube e jogos tipo Nintendo 64 da vida, daquela geração. Porque pelo que eles mostraram, como vocês podem ver na tela, vão ser literalmente o jogo do GameCube com aqueles gráficos e com aquela proporção de tela. Até a proporção de tela vai ter. Então, acho que seria da hora, tipo, um Nintendo 64 ali também. Tipo, vai ser praticamente um emulador quase. E além disso, eles também vão lançar o controle do GameCube junto com as novas funcionalidades de hoje em dia, como, por exemplo, ser Bluetooth
e o botão C do Game Share, do Game Chat. E aparentemente, além dos jogos da Nintendo, como de costume, algumas outras empresas também conseguiam colocar os seus jogos no Nintendo Switch normal, com Fortnite e essas coisas erradas. Agora, no Nintendo Switch 2, vai ter a possibilidade de você poder jogar coisas muito mais pesadas, como Elden Ring, Cyberpunk e Hogwarts Legacy e Yakuza. E alguns outros jogos a mais que também são mais pesados. Coisa que o Nintendo Switch não conseguiria rodar. O que nos leva a pensar em como é que ele vai rodar tudo isso, né? E bom, pelo que parece, a Nvidia tá em parceria com a Nintendo para fazer os seus chips nesse console. Pelo que parece, os chips vão ser baseados na série RTX 30 da Nvidia de desktop, a Ampere, que traz uma série de tecnologias para a Nintendo usar tanto no seu sistema quanto em jogos. Tipo aquela famosa tecnologia de upscaling baseada em AI, o DLSS da Nvidia. Dá até mais FPS e mais qualidade de gráfica dentro do computador. Agora vai se encontrar dentro do Nintendo Switch 2. Que é da hora, né? Que realmente faz sentido ela rodar um Cyberpunk da vida. Tanto que tem vídeos de pessoas jogando um Cyberpunk aí, que eu vou estar mostrando na tela pra vocês agora. Rodando um Cyberpunk. Isso é bem louco. Agora, se vai estar bem jogável, se o FPS vai estar muito alto, que é muito difícil acontecer, porque é um videogame portátil, é outra história. Obviamente vai estar rodando ali tipo a 30 a 60 FPS, mas só pelo fato de conseguir rodar já é uma coisa bem da hora. E sobre o seu lançamento, vai ser no dia 5 de julho de 2025. E lá fora, aparentemente, já tem até um preço, que é $449, $450. Aqui pro Brasil, se a gente for converter na conversão direta, vai dar uns 2.000 e uns quebrados, mais 60% de imposto, e vai ter umas coisinhas a mais que eles vão querer colocar em cima. Então, rapaziada, enquanto eu tava gravando esse vídeo, apareceu umas informações a mais sobre o Nintendo, e acabei chegando nessa parte muito específica sobre essas informações. Então, sobre o lançamento oficial no Brasil, vai ser praticamente simultâneo, segundo alguns órgãos aí, como o G1 e o Tecmundo, e a própria Nintendo mesmo, lá no seu site, mostra uma única data de lançamento, que seria a 5 de junho. No caso, no vídeo eu falei sem querer 5 de julho, mas eu corrigi na hora lá com uma escrita. E o valor se mantém, $499, $450, porém, no Brasil, o valor vai para R$4.500, R$4.499,90, mesma coisa praticamente, e vai vir com uma versão exclusiva aí, uma versão de pacote, como um jogo em versão digital do Mario Kart World, cujo preço é de R$4.799,90, R$1.800, resumindo. E uma parte do vídeo eu também falei sobre Game Chat, né, que eles não tinham uma previsão de quanto tempo seria gratuito a utilização dele. E segundo a própria Nintendo, vai ser até dia 31 de março de 2026. Então se você comprar o Nintendo Switch 2 até o final desse ano, ou agora no lançamento também, você vai ter até 31 de março de 2026 para testar e usar o Game Chat de forma gratuita, sem nenhuma assinatura do Nintendo Switch Online. E sim, né, vai ser com a assinatura do Nintendo Switch Online, porque depois desse período, né, você vai precisar ter a assinatura do Nintendo Switch Online. Então, essas foram informações que eu achei depois do corrido, e bora voltar pro vídeo. E agora o que nos resta é esperar. Eu particularmente comecei a ficar bem interessado no Nintendo Switch. Eu já queria comprar o Nintendo Switch 1 exclusivamente para jogar o Mario Party, mas o Nintendo Switch 2, se for tudo isso que estão falando, vai ser um Nintendo muito mais da hora, muito mais legal, o processamento vai ser mais forte, você vai poder jogar outros jogos além daqueles que já tem, que já é da hora. Então, é esperar, quem sabe eu consiga até trazer aqui pro canal pra mostrar pra vocês o Nintendo Switch 2 e pedir pro amigo meu emprestar o Nintendo Switch 1 pra gente poder comparar os Nintendo, pra ver a diferença que teve em cada um. Mas aí, o que você achou do Nintendo Switch 2? Você compraria? Você trocaria o seu Nintendo Switch 1 pelo Nintendo Switch 2? Só por essas especificações e essas possibilidades que eles anunciaram? Comenta aí embaixo que eu gostaria muito de saber. E siga lá no Instagram, que assim eu vou poder trazer mais novidades do que pode acontecer, né, sobre esse bagulho aí da Nintendo. Além da minha série de computador também, lá vai ter alguns spoilerzinhos, né, que pra que você não sabe, caiu aqui de paraquedas, eu tô fazendo uma série montando meu primeiro PC Gamer, e até agora só saiu o vídeo dessa coisinha aqui, ó. Logo mesmo vai sair o vídeo do Gabi. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like pra ajudar muito. Você ajuda muito deixando seu like. Não dura nem um segundo pra você clicar aí no like, beleza? Se inscreva aí também pra você ficar sempre por dentro das principais notícias que aconteceriam nesse mundo tecnológico, nesse mundo tech. E ativa o sino pra você não perder nada. Sempre que eu postar um vídeo aqui, com o sino ativado, você vai receber. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis, fiu.